Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa matéria, consciência, tem sido o calcanhar de Aquiles de muitos curiosos, estudiosos, pesquisadores e disciplinas das ciências humanas, como filosofia, psicologia, a neurociência, a sociologia e outras disciplinas que têm, ao longo do tempo, se debruçado em cima desta temática chamada consciência. E por que isto é tão relevante? Vamos ver mais um pouco, porque já temos visto isto em outro vídeo, mas essa temática consciência é de suma importância, porque ela trata da origem de tudo e como também aquela que analisa, que julga, que emite juízo sobre as ações humanas para esta existência. Consciência. Pode surgir uma pergunta, uma vez que nós acreditamos naquilo que a Bíblia revela sobre o homem e a sua composição tricotômica, ou seja, acreditamos que somos seres tricotômicos e não dicotômicos. Uma referência que nós vamos usar para falar sobre consciência, por si só, esta referência já mostra que o homem ele é composto de uma alma que tem um corpo e uma alma que tem um espírito humano. Uma alma que é invisível. Nós não estamos aqui aleatoriamente, esse corpo não está aqui aleatoriamente. Há um ser invisível aqui dentro que comanda este corpo, usa este corpo com as suas faculdades, visão, tato, olfato, audição, paladar, para comunicar-se com esta materialidade. A alma usa, se vale destas faculdades. Então, esta alma que é invisível, da dimensão invisível, usa este corpo que é da dimensão matéria, palpável, pegável, para se comunicar. Mas tem também um elemento chamado espírito humano, que é da dimensão espiritual, óbvio, porque vai dizer em Gênesis que Deus soprou nas narinas daquele boneco, e quando Deus sopra e coloca parte dele dentro daquilo que havia sido criado, perceba, eu costumo repetir quando posso a lei de Newton. Para toda ação há uma reação. Então, quando desta relação, o sopro divino para o homem, ou para o boneco, e o boneco em si, nesta relação, nasce a alma. Então, a alma tem um corpo e a alma tem um espírito. Mas pode surgir uma pergunta, e a consciência? Como, por exemplo, o que é a consciência? Todas as pessoas têm consciência? Deveria, óbvio, deveria ter. Deveria. Outra pergunta, onde fica a consciência?
O que é a consciência? Todas as pessoas têm. Onde fica a consciência? Pois bem, perceba que a consciência, Deus não cria nada. O autor da vida, o Senhor, o Criador, não criou nada por acaso. Não. Tudo que ele criou foi perfeito. Ele colocou tudo no lugar. O corpo, o boneco que ele criou e soprou o seu espírito, ele soprou, mas não deixou nada ali dentro, aqui dentro, ao acaso. Não. Então, quando nós falamos de consciência, estamos falando de um acervo. Estamos falando de um acervo, estamos falando de alguma coisa assim com infinitos manuais, compêndios, códigos e leis que normatizam o comportamento humano. O que é uma consciência? A consciência é a capacidade de ter a percepção da própria existência. Eu tenho consciência de que eu existo. Eu tenho consciência do mundo ao meu redor. E tenho consciência que, além de eu existir, eu tenho consciência do que acontece dentro de mim. Então, isto é consciência. Consciência da própria existência, consciência daquilo que acontece em volta e consciência do que acontece dentro de mim. Então, eu existo porque sou obra, sou uma criação do próprio Deus. Então, consciência é o quê? A consciência é essa capacidade de perceber a própria existência. Esse é o conceito. É a capacidade de perceber a própria existência. E do que a consciência trata? O que há na consciência? Porque se a consciência julga, se a consciência emite juízo, ela tem que ter um parâmetro, ela tem que ser dotada de princípios, ela tem que conter regras. Então, a consciência, que é esta percepção da minha existência, daquilo que existe em volta e daquilo que acontece dentro de mim, então tem que haver parâmetros, tem que haver princípios que regimentam esta percepção. Compreende? Tem que haver princípios. E quem deu esses princípios para o homem? Todos têm? A segunda pergunta, todos têm? Vamos ver? Todos têm. Todos os homens têm. Quando Deus criou o homem, e dali para frente, essa criação vem acontecendo até hoje, ainda que muitos não entendam, mas até hoje Deus é quem dá o sopro da vida. A mãe e o pai fazem a parte humana, aquilo que Cristo fez lá no princípio. A mãe e o pai fazem a parte humana, mas a parte espiritual Deus continua fazendo até hoje. Até hoje. Quem dá a vida a um ser no ventre de uma mãe? Ao embrião. Isso vem de Deus. Não, a vida não é da própria mãe. Ela gera, ela carrega por 9 meses. Ela alimenta por 9 meses. Ela proporciona o crescimento daquele ente ali por 9 meses até ter condições de sair para o mundo. No entanto, Deus continua dando o fôlego da vida. E a alma surge ali. Todos têm, todos têm. E o que regimenta essa consciência? Se ela julga, se ela determina sentença, se ela emite juízo, ela tem que ter princípios, ela tem que ter, como uma grande biblioteca, livros que possam regimentar, determinar as regras que ela vai sequenciar para escrutinar
a vida do homem aqui na Terra. Então, a consciência ela é um grande acervo, ela é uma grande biblioteca e ela tem princípios dados por Deus. Compreende? Aí você vai dizer, onde fica a consciência? O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12 da sua carta, vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. A palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos trabalhar um pouco em cima dessa citação bíblica. Como já falamos de algumas disciplinas das ciências humanas, elas buscam entender, mas os seus conceitos são até satisfatórios, mas não preenche a necessidade humana naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Porque somente o homem espiritual é que pode compreender as coisas espirituais. O homem carnal não entende. A ciência não entende. Ela não pode, por mais que ela queira definir, por mais que ela queira provar, ela não vai conseguir, junto às suas disciplinas. Então, a única ferramenta que pode desvendar a questão da consciência é a palavra viva e eficaz. Primeiro, onde está a consciência? A consciência, como falamos, Deus não criou nada solto por acaso. A consciência, nós entendemos e acreditamos que ela faz a ponte, a ligação entre o espírito e a alma, o espírito humano e a alma, que são duas entidades invisíveis, uma invisível e a outra espiritual, de dimensões diferentes, uma da dimensão invisível e outra da dimensão espiritual. Então, ela faz esta ligação, essa ponte, este elo, ela está fazendo a junção. O espírito não está solto, a alma não está solta aqui dentro. A consciência faz esta ligação entre alma e espírito. E é aí que as ciências humanas não entram. É aí que a psicologia, a sociologia, a filosofia, a neurociência não consegue entrar. Não consegue. Porque são dimensões espirituais. E somente a palavra da verdade é capaz de entrar aonde a ciência não entra. Onde fica a consciência, então? Ela fica, acreditamos que ela fica em qualquer ponto. Vamos ver isto de uma forma, representar, na verdade, de uma forma humana, antropomórfica. Vamos representar assim, né? Mas sabemos que é algo invisível, mas que está lá, porque a palavra prova. Ela está em qualquer ponto entre a alma. Esse aqui é a alma. Esta aqui é a alma. Este aqui é o corpo. Este é a alma. Este é o corpo. E este aqui é o espírito humano. Onde que ela está? Em qualquer ponto, em qualquer lugar. Se pudéssemos dizer assim, estamos apenas representando entre a alma e o espírito. Em qualquer ponto. Em qualquer ponto. Em qualquer ponto. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, não importa. Ela está em qualquer ponto. E a citação de
Hebreus capítulo 4, versículo 14, vai dizer que a palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Para quê? Ela vai até lá, para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O que ela vai fazer lá? O que a palavra vai fazer lá? Ela vai em busca da consciência. Porque toda consciência, nós vamos ver um detalhe aqui no final, toda consciência, como já foi dito, ela é dotada de princípios, ela é dotada de leis que a regimentam. Para ela acusar, para ela defender, para ela emitir juízo, ela tem que ter um regimento interno. O que é a consciência? A consciência é, veja bem, a consciência é o STF. A consciência é o STF do ser humano. A consciência é o Supremo Tribunal Federal, que está aqui, que emite juízo, sentencia, julga e absolve também. Então, a consciência, a palavra vai até a divisão da alma e do espírito. Em busca do que? Em busca da consciência. A consciência pode tornar-se falível, pode. À medida corrompida, pode. À medida que eu vou agregando a minha alma daquilo que não glorifica a Deus. Eu tenho uma consciência dada por Deus, todo mundo tem. Aí agora vai entrar esses nomes aqui. Eu tenho aqui um delinquente, um traficante, o que julga falsamente, aqueles que fazem falsos juízos, o cristão desviado, aquele cristão, mas está desviado, o ateu, o espírita, o feiticeiro, o ocultista, o falso crente, o adúltero, o ladrão, enfim, todos aqueles que praticam as obras da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 19, Gálatas 5 e versículo 19, vai dizer que aqueles que praticam a imoralidade, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, aqueles que praticam a feitiçaria, que buscam a inimizade, brigas, aqueles que praticam ciúmes, os excessos de raiva, ambição, os egoístas, aquele que gosta da desunião, da divisão, aqueles que invejam, aqueles que se dão à bebedice, aqueles que se dão às farras e outras coisas parecidas com estas. Então, todos estes têm uma consciência. Tem. Todos estes. Quer ver mais? Mais uma referência. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Né? Aqueles, vai falar de novo, os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, aqueles que afeminados, ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Mais uma outra referência, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Os que cometem pecados nojentos, feiticeiros, imorais e assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações, enfim, tem muitas referências que poderíamos colocar aqui. Mas todos estes têm uma consciência. E toda a consciência de todos esses que nós colocamos aqui tem princípios que Deus colocou. Mas eu levei uma vida pregressa.
Tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Na hora da morte, essa consciência vai cobrar. Talvez aqui em vida você não prestou muita atenção. Talvez aqui em vida você não atentou para isso. Mas na hora da morte, a consciência ela vai cobrar. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra da verdade vai até a consciência. Vai até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas. Quando fala de juntas, está falando dessa união que é a palavra vai até lá e ela é a única capaz de dividir, de separar essas juntas e medulas, porque a consciência ela contém a origem, ela tem a regimentação máxima dada por Deus, a origem de tudo. Assim como a medula, que produz as células sanguíneas, produz as hemácias, produz os leucócitos, produz as plaquetas. Da mesma forma, a medula, ou chamada o tutano, né? Então, a consciência, ela tem isso aí, é a origem de tudo, ela é esse STF, ela é esse tutano que julga, que emite, aqui tem a origem da vida, tem tudo. O código que Deus deu para o homem seguir e obedecer está aqui dentro. O que acontece na hora da morte? Na hora da morte, você pode perceber, sabe aquelas pessoas que estiveram em estado de quase morte? Quase foram e de repente voltaram? Busca um relato de uma pessoa desta. A vida da pessoa muda completamente. Porque quando uma pessoa recebe, vive uma vida aqui uma vida tranquila, de repente morre, mas não morre, estado de quase morte. Quando ela volta diferente, e aquilo que ela fazia, ela não faz mais. Porque a consciência que carrega, que traz os princípios dados por Deus, que até então ele nem estava preocupado com isto, esta consciência que agora não está mais limitada ao tempo cronos, passa em frente à alma desta pessoa que quase foi em estado de quase morte. A consciência passa à frente desta pessoa como na velocidade da luz e ela consegue, porque ela não está mais limitada ao tempo, ela consegue compreender e ver tudo. E saber tudo, toda a sua vida passa como um filme. Ela vê tudo. E a consciência começa a cobrar. Mas ela tem uma oportunidade de voltar e acaba fazendo tudo diferente. Sabe aquelas pessoas que passaram a vida roubando, ladrões, traficantes, passaram a vida roubando e tinham isso como status, como estilo de vida? Essas pessoas, quando tombam, o corpo aqui morre. O corpo cai na terra, eles caem como uma jaca cai do pé. Ao mesmo tempo, aquilo que é invisível, ou seja, alma e espírito que se desloca daqui, na mesma hora, a consciência passa como um filme à frente dessas pessoas. Elas veem, nós não estamos vendo porque é um ato invisível, mas elas veem, elas conseguem entender todos os princípios e parâmetros dados por Deus que deveriam ter arregimentado a vida desta pessoa. No entanto, ele levou uma vida pregressa, ele levou uma vida contrária, ele levou uma vida fora da companhia de Deus. Então, esta pessoa teve a oportunidade de, nessa vida, fazer o melhor e não fez. O que acontece? Ela não tem mais volta. Não existe uma segunda opção. Não existe esse, quando está no estado de quase morte, ainda tudo bem. Mas quando a pessoa foi embora, a minha Bíblia vai dizer em Hebreus, vindo a morte, segue-se o juízo. Preste bastante atenção nisso. É provável, não é certeza, mas que continuemos ainda a falar sobre esta temática, consciência, para tentar mostrar um pouco o que acontece com a pessoa depois que
ela vive uma vida que é afastada de Deus, porque minha Bíblia vai dizer que todos, qualquer Bíblia, ela vai dizer, nós estamos falando aqui de religião, nós estamos falando de placa de igreja, de Assembleia de Deus, de CCB, de Batista, de igrejas neopentecostais ou pentecostais ou tradicionais, não estamos falando aqui de palavra de Deus. Independe se você é ateu, se você é espírita, se você é ocultista, se você é umbandista, se você não é nada, não independe. A palavra de Deus é para todos, ela veio para reger a vida de todos. E nós seremos cobrados, todos seremos cobrados diante do tribunal de Deus. Todos seremos cobrados. Então, pense nisso. Provavelmente estaremos fazendo mais um vídeo. Queria agradecer aqui mais uma vez e cumprimentar o Dr. Sandergi, meu professor, Dr. Sandergi Souto. Cumprimentar, talvez vai estar assistindo esse vídeo. Talvez não, com certeza vai estar assistindo. Cumprimentar também aqui meu amigo Osmar, também Ronilson, e outros tantos que, se eu for falar aqui, eu vou perder o propósito deste vídeo. Mas que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.